A carta aos Gálatas é uma defesa apaixonada da liberdade em Cristo e da verdadeira vida no Espírito. No capítulo 6, Paulo conclui com instruções práticas: carregar as cargas uns dos outros, não se enganar quanto à própria importância, fazer o bem sem desanimar e lembrar que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Muitos leem esse capítulo apenas como conselhos éticos, mas Paulo está revelando uma chave espiritual muito mais profunda. O contraste é claro. Quem semeia para a carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Ou seja, a vida cristã não é neutra. Cada ação é uma semente que produz fruto no tempo certo. O choque é perceber e que ninguém escapa dessa lei. Paulo escreve: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Muitos vivem como se pudessem plantar desobediência e colher bênção, mas essa chave revela que a colheita sempre corresponde à semente. Mas há também uma promessa poderosa: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. A chave escondida é que a perseverança no bem, mesmo quando não vemos resultados imediatos, gera uma colheita eterna. Neste vídeo, vamos desvendar a chave escondida em Gálatas 6. Você vai compreender o que significa carregar as cargas uns dos outros, como viver na prática a lei da semeadura espiritual e como essa chave pode mudar sua maneira de ver cada atitude diária. Prepare-se para entender que nada é em vão quando é semeado no Espírito. A carta aos Gálatas chega ao capítulo 6 com um chamado que traduz em prática o coração do Evangelho. Paulo escreve: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Essas palavras revelam que a vida cristã não é um caminho de isolamento, mas de comunhão. Ninguém vence sozinho. O Evangelho não foi desenhado para produzir crentes solitários, mas uma família espiritual, onde os irmãos compartilham tanto as alegrias quanto os fardos. Charles Spurgeon, refletindo sobre essa passagem, afirmou: a igreja não é composta de homens que correm sozinhos, mas de peregrinos que se ajudam na jornada. Ele lembrava que Cristo mesmo carregou sobre si a cruz que não era dele, mas nossa. Por isso, quando nos dispomos a aliviar os fardos uns dos outros, estamos apenas refletindo o caráter do Senhor, que tomou sobre si o peso insuportável da nossa culpa. O cristianismo não pode ser reduzido a crenças ou palavras. Ele se manifesta no amor prático que se ajoelha para levantar o caído. Esse mandamento de Paulo é apresentado como cumprimento da lei de Cristo. Ele não fala da lei mosaica que pesava sobre os ombros de Israel, mas da lei do amor revelada pelo próprio Senhor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse amor não é sentimentalismo, é ação. É entrar na dor do próximo, orar com ele, restaurá-lo quando tropeça, sustentá-lo quando está fraco. O consolo verdadeiro não é apenas falar de longe, mas carregar de perto. Mas Paulo conhece o coração humano e por isso alerta em seguida: porque se alguém cuida, ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3. O maior inimigo da solidariedade cristã é o orgulho. Quem acredita ser forte demais, puro demais ou importante demais, dificilmente se inclina para ajudar. Spurgeon dizia: o orgulho é o fardo que nenhum homem deveria carregar, mas muitos a carregam e, carregando, não podem aliviar o fardo dos outros. A humildade é a chave que nos habilita a carregar as cargas do irmão. Só quem reconhece sua própria fraqueza consegue estender a mão com mansidão. No início do capítulo, Paulo também orienta: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão,
olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. A restauração de quem cai é parte essencial do carregar fardos. Não se trata apenas de consolar o aflito ou sustentar o cansado, mas de restaurar o que tropeça. Essa restauração não deve vir com dureza ou condenação, mas com mansidão e compaixão. Spurgeon afirmou: a mansidão é mais poderosa do que a espada. Um espírito duro quebra, mas um espírito manso restaura. A chave é clara. O cristão maduro não é aquele que julga, mas aquele que levanta. Paulo, no entanto, equilibra essa instrução com outra afirmação aparentemente paradoxal: porque cada qual levará a sua própria carga. Gálatas 6:5. À primeira vista parece contraditório. Primeiro, somos chamados a carregar uns aos outros. Depois, cada um deve carregar sua própria carga. Mas a contradição é apenas aparente. O apóstolo diferencia os fardos que são compartilháveis das responsabilidades que são pessoais. Podemos ajudar um irmão em suas fraquezas, mas ninguém pode carregar por outro a responsabilidade final diante de Deus. Há cruzes que cada um deve assumir. Spurgeon explicou: compartilhamos uns com os outros o peso da caminhada, mas ninguém pode entregar a outro o peso da sua própria alma diante de Deus. A chave escondida em Gálatas 6, portanto, está nesse equilíbrio entre solidariedade e responsabilidade. Somos chamados a viver de forma comunitária, aliviando os pesos do próximo, mas também a entender que diante de Deus, cada um responderá por sua própria vida. Quem tenta viver sem a comunhão do corpo se torna frágil. Quem tenta terceirizar sua própria fé também se engana. Esse princípio é mais atual do que nunca. Vivemos em um mundo marcado pelo individualismo, onde cada um busca apenas seus interesses. Mas Paulo nos lembra que a lei de Cristo é oposta a isso. O verdadeiro cristianismo não se mede por discursos bonitos, mas pela disposição de entrar nas batalhas do outro. Spurgeon concluiu com clareza: se Cristo levou o peso da sua alma, leve você também o peso do seu irmão. Este é o caminho do amor, e fora dele não há cristianismo real. Assim, o primeiro segredo de Gálatas 6 é revelado. Cumprir a lei de Cristo significa carregar com humildade e mansidão os fardos daqueles que caminham ao nosso lado. Essa é a marca de um povo que entendeu a cruz e que reflete na prática o amor que recebeu. Depois de ensinar sobre carregar as cargas uns dos outros, Paulo leva a reflexão a um nível mais profundo e pessoal. Ele escreve: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não em outro. Gálatas 6:4. Aqui, o apóstolo nos mostra que, ao mesmo tempo em que somos chamados à vida comunitária de amor e ajuda mútua, também temos a responsabilidade de olhar para dentro de nós com sinceridade, avaliando nossa caminhada diante de Deus. A chave escondida nesta passagem é que a humildade verdadeira nasce da autoavaliação honesta. Muitos caem no erro de medir sua espiritualidade comparando-se aos outros. Alguns se exaltam porque veem irmãos em queda. Outros se desanimam porque olham para vidas aparentemente mais fortes. Mas Paulo corta essa ilusão. Cada um deve examinar a sua própria obra, não a do próximo. A vida cristã não é corrida de competição, mas caminhada pessoal diante de Deus. Charles Spurgeon, refletindo sobre isso, disse: a comparação é a ruína da humildade. O homem que mede a si mesmo pela fraqueza do próximo enche-se de orgulho. O que se mede pela santidade de Cristo, esse se curva em verdadeira humildade. É exatamente essa a lição de Paulo. O padrão não é o outro. O padrão é Cristo. Quando nos comparamos entre nós, alimentamos vaidade ou inveja. Quando olhamos para Cristo, somos levados ao arrependimento e à dependência.
Paulo chama isso de examinar a própria obra. O verbo indica um processo ativo, quase como um artesão que inspeciona sua peça à procura de rachaduras ocultas. Não se trata de autojustificação, mas de um exame sincero que nos impede de viver em ilusão espiritual. E a humildade nasce exatamente daí, do reconhecimento das nossas limitações e da consciência de que tudo o que temos vem da graça de Deus. Spurgeon disse em um de seus sermões: aquele que se vê como realmente é, nunca mais se encherá de vanglória. O orgulho morre quando a alma se enxerga à luz da cruz. Paulo queria que os Gálatas entendessem isso. Não basta carregar o fardo do outro. É preciso olhar para dentro e perceber a necessidade de constante vigilância espiritual. O apóstolo alerta também contra a autoilusão. Muitos acreditam ser espiritualmente maduros apenas porque possuem dons, cargos ou experiências passadas. Mas o exame verdadeiro vai além da aparência. Ele confronta intenções, motivações e frutos. O orgulho é sutil e muitas vezes se esconde até em nossas boas obras. A chave de Gálatas 6:4 é que a humildade só floresce quando a luz da verdade entra em nossas obras, revelando o que está escondido. Outro detalhe é que Paulo afirma que quando alguém examina a própria obra, terá motivo de gloriar-se apenas em si mesmo e não em outro. Esse gloriar-se não significa orgulho, mas satisfação honesta diante de Deus, sabendo que está caminhando em obediência. É a alegria de quem vive pela fé e pode olhar para trás sem se apoiar nas quedas ou sucessos dos outros para medir sua vida. Spurgeon comentou: o homem que depende da fraqueza do próximo para parecer forte é miserável, mas aquele que encontra em Cristo sua suficiência pode andar em humildade sem precisar de comparações. Essa é a maturidade espiritual. Não buscar aprovação comparando-se, mas viver em fidelidade diante de Deus, sabendo que é dele que vem tanto a correção quanto o aplauso eterno. A aplicação prática dessa chave é clara. Precisamos cultivar uma disciplina constante de autoexame. Perguntar a nós mesmos: estou vivendo pela carne ou pelo espírito? Minhas obras revelam amor ou apenas aparência? Tenho carregado as cargas dos irmãos ou me escondido atrás de desculpas? Esse tipo de exame não nos destrói, mas nos fortalece, porque nos leva a depender da graça de Cristo e a viver em verdadeira humildade. Spurgeon conclui com palavras que ecoam como martelo contra o orgulho. Os homens que se olham no espelho da vaidade sempre saem satisfeitos. Os que se olham no espelho da palavra sempre saem quebrantados. E é exatamente isso que Paulo está ensinando em Gálatas 6. O segredo da humildade é olhar para a própria vida à luz da palavra e não à sombra das comparações humanas. Assim, a chave escondida neste trecho é que a verdadeira vida cristã exige não apenas solidariedade, mas também sinceridade. Precisamos carregar as cargas uns dos outros, sim, mas também examinar a nós mesmos para não cairmos no engano do orgulho. A humildade nasce da autoavaliação, e a autoavaliação só é possível quando olhamos para Cristo como nosso padrão. Ao chegar ao centro de sua exortação, Paulo declara uma das verdades mais solenes do Novo Testamento: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Aqui está a chave escondida em Gálatas 6, um princípio espiritual universal que governa toda a vida humana. Ninguém escapa dessa lei, seja crente ou incrédulo, justo ou ímpio. O que plantamos em atitudes, pensamentos e escolhas é exatamente o que colheremos no tempo determinado por Deus. Paulo não escreve isso como uma ameaça vazia, mas como uma advertência amorosa. Ele sabia que o coração humano é mestre em se enganar.
Muitos acreditam que podem plantar desobediência e colher bênçãos, semear pecado e colher graça, viver na carne e herdar vida eterna. Mas a palavra desmascara essa ilusão. Não há atalhos. De Deus não se zomba. Ele é misericordioso, mas também é justo. E sua justiça garante que cada semente dará fruto. Charles Spurgeon comentou: a colheita é sempre da mesma natureza da semente, mas multiplicada. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta lágrimas de arrependimento, colhe frutos de alegria eterna. Essa citação ilustra a profundidade da lei da semeadura. O que começa pequeno, como uma escolha aparentemente inofensiva, cresce com o tempo e se multiplica, trazendo resultados que podem marcar toda uma vida. Paulo deixa claro que existem dois tipos de semeadura. Ele diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6:8. Aqui está o contraste absoluto. Semear na carne é investir em desejos egoístas, paixões momentâneas, pecados ocultos. Semear no Espírito é viver em obediência à palavra, alimentando a fé, cultivando santidade e obras de amor. Ambas as sementes germinam, mas produzem frutos opostos, corrupção ou vida eterna. Spurgeon pregava: não espere colher uvas se você plantou espinhos. O pecado pode prometer prazer, mas sua colheita será podridão. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Muitas vezes nos enganamos acreditando que poderemos controlar as consequências de nossas escolhas. Mas a lei de Deus não falha. A corrupção é o fruto inevitável de quem planta na carne. É como uma árvore doente que, ainda que demore a mostrar os sinais, cedo ou tarde produzirá frutos amargos. Por outro lado, semear no Espírito traz uma promessa gloriosa. Cada ato de fé, cada oração feita em secreto, cada renúncia pela causa de Cristo, cada lágrima de intercessão é uma semente que Deus mesmo rega e que, no tempo certo, se transforma em colheita de vida eterna. Spurgeon disse: o homem que semeia no Espírito nunca perde uma lágrima, nunca desperdiça uma oração, nunca lança em vão uma semente de bondade. Tudo florescerá no jardim da eternidade. Essa chave é revolucionária porque muda a forma como enxergamos até as menores atitudes. Nada é neutro. Cada escolha é uma semente. A forma como tratamos as pessoas, as palavras que usamos, a maneira como gastamos nosso tempo, tudo está semeando para a carne ou para o espírito. Não existe terreno neutro. A aplicação prática dessa verdade é dupla. Primeiro, é um chamado ao arrependimento. Se estamos semeando na carne, é hora de arrancar as sementes ruins antes que produzam frutos de destruição. Segundo, é um chamado à perseverança. Muitas vezes, ao semear no Espírito, não vemos frutos imediatos e nos desanimamos. Mas Paulo acrescenta logo em seguida: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. O tempo da colheita pertence a Deus, e Ele nunca falha em recompensar aqueles que semeiam na fidelidade. Spurgeon encerra essa reflexão com palavras de encorajamento. O lavrador não desiste, porque a semente está escondida na terra. Ele espera, com paciência, sabendo que a colheita virá. Assim também, o cristão deve esperar, porque Deus é fiel agricultor e não deixará que nenhuma boa semente pereça. Portanto, a chave escondida em Gálatas 6 é que cada ato da nossa vida é uma semente plantada no campo da eternidade. Quem semeia na carne, colherá destruição. Quem semeia no Espírito, colherá vida eterna. Essa lei é imutável, justa e cheia de esperança para aqueles que confiam no Senhor. Depois de afirmar a lei imutável da semeadura e da colheita,
Paulo acrescenta uma exortação que se tornou uma das frases mais repetidas do Novo Testamento. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Aqui está mais uma chave escondida do capítulo. Paulo reconhece que o maior inimigo da semeadura espiritual não é apenas o pecado, mas também o cansaço. Muitos cristãos não desistem por maldade, mas por fadiga. Não abandonam a fé por desprezo, mas porque se esgotaram na caminhada. A vida cristã é um campo de semeadura constante. Cada ato de bondade, cada oração, cada renúncia é uma semente lançada. Mas entre a semeadura e a colheita existe um tempo chamado espera. É nesse intervalo que o desânimo se torna perigoso. O lavrador que planta precisa aguardar meses para ver o fruto, e o crente que semeia no Espírito precisa confiar que Deus não se esquece de nenhuma boa obra. O problema é que, na impaciência, muitos abandonam o campo antes da colheita. Charles Spurgeon disse: "A perseverança é a prova da fé verdadeira. O que crê de fato não planta apenas um dia, mas rega a semente com lágrimas até ver o fruto." Essas palavras ecoam a advertência de Paulo. O cristão é chamado a viver no ritmo da eternidade, não na pressa dos resultados imediatos. A colheita é certa, mas o tempo é de Deus. Paulo fala em "a seu tempo". Essa expressão revela que a colheita não é determinada pelo nosso calendário, mas pelo relógio divino. O homem quer resultados rápidos, mas Deus trabalha em processos. Há sementes que germinam em semanas, outras em anos, e há frutos espirituais que só florescem na eternidade. A chave escondida aqui é aprender a confiar no tempo de Deus sem deixar o coração sucumbir ao desânimo. Spurgeon afirmou: "Deus nunca se apressa e nunca se atrasa. O tempo dele é sempre o melhor tempo, ainda que a carne murmure na demora." Essa é uma lição difícil para a nossa geração, acostumada a soluções instantâneas. Mas Paulo nos ensina que a verdadeira fé é perseverar no bem, mesmo quando não há retorno imediato. Essa perseverança não é apenas para grandes obras, mas para o bem cotidiano. Fazer o bem todos os dias exige paciência, renúncia e muitas vezes anonimato. Quantas vezes ajudamos e não recebemos reconhecimento? Quantas vezes servimos e ninguém percebe? Mas Paulo nos garante: ceifaremos se não houvermos desfalecido. A recompensa não depende de aplausos humanos, mas da fidelidade de Deus. Spurgeon pregava: "Um copo de água dado em nome de Cristo não será esquecido no dia da colheita." O Senhor do campo vê até as sementes mais pequenas. Essa promessa deve encher o coração do cristão de coragem. Nada que é feito no Espírito é em vão. Ao mesmo tempo, Paulo toca numa questão prática. O desânimo é inevitável, mas não deve ser fatal. O verbo "não nos cansemos" aponta para uma decisão ativa. O cansaço pode bater, mas não precisa dominar. A alma pode vacilar, mas não deve desistir. A chave está em renovar as forças no Senhor, lembrando-se de que a colheita é certa. Esse ensino também confronta nossa tendência a desistir cedo demais. Muitos abandonam a oração porque não veem resposta imediata. Desistem de lutar por uma vida santa porque não percebem resultados rápidos. Desanimam no serviço cristão porque não recebem reconhecimento. Mas Paulo e Spurgeon nos lembram que a vida cristã não é corrida de 100 metros, mas maratona de resistência. Spurgeon concluiu: "O mundo é cheio de desistentes, mas o céu será cheio dos que perseveraram até o fim. A coroa não é para os que começam bem, mas para os que terminam firmes." Essa é a essência do ensino de Paulo. A colheita é promessa, mas só pertence aos que continuam semeando.
Portanto, a chave escondida em Gálatas 6:9 é que a perseverança no bem não é opcional, mas essencial. É ela que garante a colheita. Quem semeia e continua semeando, mesmo cansado, descobrirá no tempo certo que nenhuma lágrima, nenhuma oração e nenhum ato de amor foram em vão. O Deus que não se deixa escarnecer também não se deixa esquecer. Ele é fiel agricultor e a colheita virá. Depois de falar sobre a lei da semeadura e sobre a necessidade de perseverar no bem, Paulo amplia a aplicação prática da chave espiritual que está ensinando. Ele escreve em Gálatas 6:10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse versículo parece simples, mas guarda um segredo profundo. Ele nos lembra que a fé verdadeira não é apenas um conjunto de doutrinas, mas uma prática constante de bondade. O apóstolo começa dizendo, enquanto temos oportunidade. Isso mostra que a vida é uma janela limitada. Cada dia que vivemos é uma oportunidade para semear o bem. O amanhã não nos pertence, por isso o chamado é para agir hoje. Spurgeon comentou sobre esse ponto. A bondade é a flor que deve ser colhida no tempo certo, antes que o campo da vida se feche. Ele sabia que muitos adiam o bem, esperando uma ocasião mais conveniente. Mas Paulo alerta: o tempo de plantar é agora. Esse bem deve ser feito a todos. Não existe exclusão no chamado cristão. O amor que recebemos de Cristo nos impulsiona a abençoar até mesmo aqueles que não nos retribuem. Fazer o bem a todos significa que nossa bondade não pode ser seletiva. O crente não escolhe amar apenas os que o amam, nem ajudar apenas os que merecem. A graça nos convida a estender a mão até para os que nada podem nos devolver. Spurgeon disse, se você esperar que os homens sejam dignos para ajudá-los, nunca fará o bem. O amor de Cristo é justamente dar a quem não merece. Essa é a essência do Evangelho. Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores. Assim também devemos amar e servir sem esperar recompensas humanas. Mas Paulo acrescenta um detalhe essencial, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui está a chave escondida. O apóstolo reconhece que o amor cristão é universal, mas lembra que existe uma prioridade espiritual. A família da fé, isto é, a igreja, deve ser o primeiro campo onde o bem é praticado. Assim como numa casa, os membros da família cuidam primeiro uns dos outros. Também na família espiritual, precisamos cuidar uns dos outros em prioridade. Spurgeon observou, a igreja que não cuida dos seus não tem moral para cuidar dos de fora. Esse comentário mostra que a comunhão cristã é testemunho vivo. Quando o mundo vê irmãos cuidando uns dos outros com dedicação, reconhece ali algo diferente, algo divino. É nesse amor mútuo que o Evangelho ganha credibilidade diante dos olhos dos homens. Esse ensino também confronta o egoísmo moderno. Vivemos em uma era em que muitos buscam apenas receber, mas poucos estão dispostos a dar. Paulo inverte essa lógica. A verdadeira vida cristã não é passividade, mas ação. O chamado é para se mover em direção ao próximo, seja ele crente ou não, mas sem esquecer que a comunidade da fé é o primeiro campo de semeadura. Spurgeon pregava, Cristo não disse, sereis conhecidos pelo vosso conhecimento, mas nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A chave, portanto, é que o amor mútuo dentro da igreja não é um detalhe, mas a marca da identidade cristã. Na prática, isso significa abrir os olhos para as oportunidades diárias. O bem não precisa ser apenas grandes gestos. Pode estar em palavras de encorajamento, em sustento material, em oração sincera, em ouvir alguém em silêncio. Cada ato é uma semente que, como Paulo já ensinou,
dará fruto no tempo de Deus. O perigo é ignorar essas oportunidades, acreditando que pequenas ações não têm valor. Mas diante do Senhor, nada é pequeno quando feito em amor. Spurgeon concluiu: nunca despreze o poder de um copo de água dado em nome de Cristo. Ele pode ser pequeno aos olhos dos homens, mas é grande aos olhos de Deus. Isso nos leva a perceber que a lei da semeadura se manifesta sobretudo no cotidiano. Fazer o bem é a colheita que começa agora e se consumará na eternidade. Portanto, a chave escondida em Gálatas 6:10 é que a bondade cristã deve ser universal, mas tem sua prioridade. Devemos abençoar a todos, sem restrição, mas cuidar em especial da família da fé, pois é dentro dela que o amor de Cristo deve primeiro florescer. E enquanto temos tempo, não podemos desperdiçar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Ao se aproximar da conclusão de sua carta, Paulo declara uma das afirmações mais marcantes de todo o Novo Testamento: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Aqui encontramos outra chave escondida. A verdadeira glória do cristão não está em si mesmo, em sua carne, em suas conquistas ou em seus méritos, mas na cruz de Cristo. O apóstolo havia combatido ao longo de toda a carta os falsos mestres, que queriam impor a circuncisão como meio de orgulho religioso. Eles buscavam glória na carne, vangloriando-se em rituais externos e tentando se mostrar superiores aos outros. Paulo desmascara essa falsa espiritualidade. A carne pode produzir a aparência de piedade, mas é vaidade. Ele contrasta essa glória vazia com a única glória que realmente importa: a cruz. Charles Spurgeon disse: a cruz é o único troféu digno de ser erguido por um cristão. Todos os outros emblemas de honra são pó. Somente a cruz permanece, eterna. Essa declaração mostra o espírito das palavras de Paulo. Enquanto os homens se orgulham de títulos, status ou marcas exteriores, o crente verdadeiro sabe que nada disso tem valor diante de Deus. O que nos define não é o que fazemos, mas o que Cristo fez. Esse contraste é radical. A carne busca reconhecimento. A cruz prega humildade. A carne busca exaltar o eu. A cruz crucifica o eu. A carne quer aplausos humanos. A cruz aponta para o desprezo do mundo. Paulo sabia que a cruz não era símbolo de honra no contexto romano, mas de vergonha. No entanto, justamente nessa vergonha estava a verdadeira glória, porque ali o Filho de Deus venceu o pecado e a morte. Spurgeon afirmou: o mundo ri da cruz, mas o crente chora de gratidão diante dela. O que para o mundo é vergonha, para nós é salvação. Essa é a chave escondida. Só quem entendeu a cruz pode viver em verdadeira liberdade. Todos os outros motivos de glória são frágeis e passageiros. O apóstolo não nega que a carne gosta de troféus, mas ele lembra que todos eles desmoronam diante do julgamento eterno. Paulo vai além e declara: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa frase revela a transformação radical que a cruz produz. Para Paulo, o mundo com seus prazeres e vaidades já não tinha poder de sedução. Ele havia morrido para o mundo, e o mundo havia morrido para ele. A cruz que o salvou também o separou. A chave aqui é que a verdadeira fé não apenas admira a cruz, mas vive crucificada com Cristo, rompendo com os valores e ambições da carne. Spurgeon comentava: não é suficiente olhar para a cruz como espectador. É preciso subir nela como crucificado com Cristo. Esse é o chamado do Evangelho. Não apenas confiar no que Cristo fez, mas também permitir que a cruz molde toda a nossa vida. A glória da carne nos mantém presos ao mundo. A glória da
A cruz nos liberta para a eternidade. Esse ensino confronta diretamente a igreja de hoje, muitas vezes tentada a buscar relevância, status e poder diante do mundo. Mas Paulo nos lembra que a identidade cristã não está nos aplausos, mas no madeiro. A chave é entender que ser de Cristo significa carregar a marca da cruz, não como adorno, mas como estilo de vida. A aplicação prática dessa chave é clara. Precisamos perguntar a nós mesmos: em que tenho colocado minha glória? Nos dons que possuo, nas obras que realizo, na opinião dos homens ou na cruz de Cristo? A resposta revela se estamos vivendo pela carne ou pelo Espírito. Spurgeon advertiu: o homem que se gloria em si mesmo é como alguém que ergue um palácio no meio do deserto, belo aos olhos, mas inútil para a alma. Somente a cruz é fundamento sólido. Portanto, a chave escondida em Gálatas 6,14 é que toda a glória humana é vaidade. O único motivo de exultação do cristão é a cruz. Ela nos lembra que nada vem de nós, tudo vem de Cristo. Ela nos separa do mundo e nos une ao Salvador. Ela nos humilha diante dos homens e nos exalta diante de Deus. Spurgeon concluiu: quando o cristão aprende a se gloriar apenas na cruz, o diabo perdeu seu poder sobre ele, o mundo perdeu sua sedução e a carne perdeu sua força. Essa é a chave que Paulo entrega. Viver debaixo da glória da cruz é viver em verdadeira liberdade e vitória. Paulo encerra a carta aos Gálatas com palavras que resumem toda a sua mensagem e revelam a chave final escondida no capítulo: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criação. Gálatas 6,15. Depois de confrontar os falsos mestres, de advertir contra a carne e de exaltar a cruz, Paulo revela onde está o verdadeiro sinal de identidade do cristão. Não em rituais externos, mas na transformação interior que o Espírito realiza. Esse versículo é o desfecho perfeito de toda a carta. Os judaizantes queriam impor a circuncisão como marca obrigatória de espiritualidade. Eles buscavam glória na carne, vangloriando-se de quantos conseguiam submeter ao ritual. Mas Paulo corta pela raiz. Tanto a circuncisão quanto a incircuncisão são irrelevantes diante de Deus. O que importa é ser uma nova criação. A chave escondida aqui é que a vida cristã não é definida por sinais exteriores, mas por uma realidade interior que só Deus pode operar. Charles Spurgeon disse: o cristão não é conhecido pela marca em sua carne, mas pela graça em seu coração. Essa é a essência do Evangelho. O que distingue o povo de Deus não são símbolos religiosos, mas a transformação radical do ser. A nova criação é a prova da obra de Cristo em nós, e não pode ser produzida pela carne. Paulo escolhe cuidadosamente a expressão nova criação. Ele não fala apenas de reforma moral, de uma melhora de comportamento ou de um esforço religioso. Ele fala de uma obra criativa de Deus, algo totalmente novo que nasce no coração humano. Assim como no princípio Deus disse: haja luz. E a luz existiu. Assim também o Espírito Santo fala à alma morta e cria vida. A nova criação não é conquista humana, é milagre divino. Spurgeon pregava: um pecador pode se tornar respeitável pela disciplina, mas só o Espírito pode transformá-lo em nova criatura. O exterior pode ser polido, mas apenas Deus cria de novo o coração. Essa é a diferença entre religião e evangelho. A religião produz máscaras, o evangelho produz nova vida. A chave escondida em Gálatas 6,15 também nos confronta com a tentação de medir a espiritualidade por padrões externos. Ainda hoje, muitos se vangloriam de práticas, símbolos, títulos ou tradições. Mas Paulo insiste: nada disso tem valor.
O que realmente importa é se o homem nasceu de novo. É possível ter rituais, cargos e até aparência de piedade, mas se não há nova criação, tudo é vaidade. Essa nova criação se manifesta em uma mudança de perspectiva. Paulo diz em outro lugar: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O crente regenerado não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Seus desejos, seus valores, suas prioridades mudam. Ele não é perfeito, mas é transformado. Spurgeon afirmou: o novo nascimento não remove a luta, mas muda o lado em que lutamos. Antes éramos escravos do pecado, agora somos soldados da justiça. Paulo conclui desejando paz e misericórdia sobre todos os que seguem essa regra. Isto é, os que vivem pela realidade da nova criação. Gálatas 6,16. A regra da vida cristã não é a lei mosaica nem as tradições humanas, mas a vida nova, gerada pelo Espírito. E isso também nos aponta para a eternidade. A nova criação que começa aqui será consumada no novo céu e na nova terra, quando tudo for renovado pelo poder de Deus. Spurgeon encerra essa verdade com uma frase que ressoa como eco da própria carta. Um homem pode ser circuncidado 1000 vezes e ainda estar perdido, mas se ele é nova criatura em Cristo, nada poderá separá-lo do amor de Deus. Essa é a marca definitiva. Portanto, a chave escondida em Gálatas 6 está nesta verdade final. A verdadeira identidade cristã não é definida por ritos, aparências ou obras da carne, mas pela obra criadora de Deus, que faz de nós novas criaturas em Cristo. Essa é a vitória da cruz, o fruto da semeadura no Espírito e a coroa da perseverança. Não é o que está fora, mas o que está dentro. Não é o que o homem faz, mas o que Deus opera. Assim termina a carta. Não com vanglória humana, mas com a paz que vem da nova criação. Essa é a marca de quem pertence a Cristo. Essa é a chave que abre a vida eterna. Irmão, irmã, agora você ouviu a chave escondida em Gálatas 6. O apóstolo Paulo nos mostrou que cada ato é uma semente, e cada semente gera uma colheita. Ele nos lembrou que não podemos zombar de Deus. O que plantarmos na carne, colheremos em corrupção. Mas o que plantarmos no Espírito, colheremos em vida eterna. Charles Spurgeon disse: o lavrador não desiste porque a semente está escondida na terra. Ele espera, porque sabe que a colheita virá. E essa é a promessa que Paulo deixou: se não desfalecermos, ceifaremos. O chamado agora é para você. Não desanime no bem. Continue semeando no Espírito. Carregue as cargas dos seus irmãos. Examine a sua própria vida com humildade. Fuja da glória da carne e se glorie apenas na cruz. Porque a marca que realmente importa não é externa, mas a nova criação que Deus opera dentro de você. Então eu te convido, escreva nos comentários qual área da sua vida precisa ser transformada em nova criação. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado e precisa lembrar que a colheita vem no tempo de Deus. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe, ative o sininho e caminhe conosco em busca da palavra que confronta e liberta. Não se canse de semear. A colheita do Espírito virá.